Olá, meu povo, olá, minha gente, olá, Brasil. Chegando aqui mais uma vez com vocês, com uma palavra, claro, e uma oração, né? Uma oração da parte de Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Rosa e seja muito bem-vindo, claro, ao meu canal. A fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus, ela é de geração a geração, até 1000 gerações, né? Na verdade, quando Deus diz 1000 gerações, é porque Ele está ali falando de longevidade, mas passa de 1000 gerações. Entendeu o que estou querendo dizer? Quando Deus fala com Moisés, Ele diz assim: eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, sou o Deus de Jacó. Ou seja, ali Deus estava falando de fidelidade geracional, né? Ou seja, é muito importante a gente entender a fidelidade de Deus, porque muitas pessoas passam às vezes por crises, né? Justamente por ficar um pouco desequilibrado em relação a essa questão, né? Justamente quando acontece, né? As pessoas às vezes pedem algo, oram algo e aquilo não se manifesta de imediato, né? Porque hoje, pessoal, a gente vive num mundo imediatista. As pessoas querem as coisas assim no automático. E com Deus não funciona assim, entende? Não funciona assim. Muitas vezes a gente quer dizer para Deus o que é que Ele tem que fazer. Né? Hoje a igreja é parecida mais com um restaurante. Ali está o povo e Deus é o garçom, né? E as pessoas pedem. Eu sempre vou na contramão. Só um minutinho, pessoal. Eu já falando aqui, mas já terminei. Como se diz? As pessoas sempre vão na contramão da seguinte forma. Sim, como eu estava falando, né? Nós estamos vivendo a geração do ouro e a geração da prata. Essa geração, ela tem sofrido muito. A gente já vai orar, viu, pessoal? Mas eu quero falar com vocês aqui sobre a palavra. Está aqui em Números capítulo 23, versículo 19. Diz assim, pessoal: Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não o confirmaria. Então aqui a gente observa, né, a questão aqui, Deus falando que ele não é um homem, não tem como se comparar, né? Muitas pessoas às vezes ficam decepcionadas, né, porque o homem promete muito e não cumpre. E aquilo muitas vezes gera uma desconfiança, uma insegurança no coração humano. Promessas que não são realizadas, mas com Deus é diferente. Deus está ali dizendo, né, porventura, né, eu falaria e não se cumpriria, entende? Eu não sou como homem, né? O que eu falo eu cumpro. Deus está falando ali da sua fidelidade. Deus está falando ali do seu caráter, que é acima de tudo, de todos. Ou seja, quando Ele empenha a sua palavra foi empenhada, Ele falou aquilo, determinou aquilo. Ele vai preparar o tempo certo para que aquilo se cumpra na vida da pessoa, de uma nação, de um país, quem sabe de um estado, enfim. Deus tem uma direção certa, um momento certo de operacionalizar aquela palavra. Então, o que acontece quando a gente fala dessa questão de fidelidade de Deus é coisa assim para se estremecer, muito temor e tremor, porque é algo que vai além do limite. Deus vai além do limite humano para manifestar a sua fidelidade. Jesus, certa vez, ele disse o seguinte: olha, pessoal, é o seguinte, passarão, ele disse, os céus e a terra, mas a minha palavra, ela não passa, firme permanece para sempre, né? Então, eu queria dar essa palavra para você antes de orar. Descanse em Deus, creia em Deus, não desconfie, não fique em dúvida, acredite. Talvez você esteja passando por uma fase de dor, né? Esteja passando por uma fase de decepção, né? Quem sabe você foi traída ou foi traído. Quando eu falo disso, pode ser às vezes em uma empresa, né? Ou seja, né, até mesmo em um local que você esteja ali dando o seu melhor, quem sabe até, né, no seu relacionamento, coisas assim desse tipo. As decepções da vida sempre pululam, elas sempre querem nos atingir. E muitas vezes a pessoa leva para o outro lado, não é? Ou seja, é aquela questão, né? As pessoas sempre desistem de crer pelo fato de terem passado ou estarem passando
por uma situação controversa na sua vida, né? Mas não vale a pena não vale a pena você voltar atrás. Você tem que continuar crendo, né? Crendo, ainda que tudo tenha contribuído ou esteja contribuindo para que você venha a descrer. Não acredite naquilo que são as circunstâncias na sua vida. Paulo, ele diz lá em Coríntios, tá por ali, Coríntios, acredito que é Coríntios, ou é Romanos, mas se você ler Romanos e Coríntios, você vai encontrar. Ele diz assim: a nossa tribulação, ela é momentânea, passageira, ou seja, nada vem na nossa vida, pessoal, para ficar para sempre, ou seja, tudo na nossa vida tem um início, um meio e um fim, um começo, um meio e um fim. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Não é? Paulo diz, ele usa uma expressão bem forte, ele diz assim: a obra que ele começou em vós, ele aperfeiçoará. Não é? Em outra palavra, ele diz: a obra que ele começou em vós, ele vai terminar. Ou seja, Deus nunca deixa nada por incompleto, não. Deus sempre, ele começa, quando ele começa algo, ele termina. A palavra diz, lá em Romanos, capítulo 12, né, versículo 2, já no finalzinho, né, ele diz assim, que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Se você crer na vontade de Deus e fizer a vontade de Deus, você estará dentro de um ambiente onde você irá viver o favor de Deus e você irá sentir que está havendo uma harmonia, entende? Entre fazer a vontade de Deus, porque tudo aquilo que não é bom, que não é agradável, que não é perfeito, não vem de Deus não, viu? Tá certo? Então aqueles que fazem a vontade de Deus, eles estão inseridos nesse nível, né? Bom, perfeito e agradável. Tá bom, pessoal? Então creia que a fidelidade de Deus é de geração a geração e não vá misturar as coisas pelo fato de estar acontecendo alguma coisa na sua vida que você não dá aquela dor, aquela aflição, aquela situação, você sabe mais o que é que eu estou dizendo, não vai misturar, né, e pensar que Deus não é fiel, não vai desistir da fé, não vai voltar atrás, não fique parado, né, não desanime, não, senhor. Eu sei que não é fácil não, pessoal, não é fácil não estou aqui para fantasiar nada não, mas uma coisa eu digo a você: há em Deus força suficiente para lhe dar força para você superar essa situação que você está vivendo. É isso mesmo. Se você crê, você viverá milagres na sua vida. Ainda viverá. Sabe por quê? Porque aqueles que nunca desistem, é esses que vão ter vitória, né? Tá certo? Muita gente começa correndo, é aquela história toda e tal, aquele tiriri tarará, mas chega ali do meio da jornada, ele já está chutando o pau da barraca, já está desistindo. Entendeu? Vá devagar, Deus vai lhe abençoar, com certeza. Vamos orar, pessoal, em nome de Jesus, para Deus lhe dar a visão da fidelidade de Deus, porque Deus é fiel, viu? Tá certo? Senhor, estamos neste momento aqui clamando e falando da tua fidelidade. Que o Senhor dê entendimento, Senhor, sabedoria e discernimento, Pai, para que as pessoas entendam que o Senhor é fiel, mesmo que a dor seja grande, a aflição seja tamanha. Nós sabemos que Tu és fiel, Senhor, de geração a geração, de eternidade a eternidade. Abençoa essas pessoas, estende as mãos, Senhor, dê paciência a cada um, força, meu Deus, para que eles vençam, Senhor, todas e quaisquer situações de adversidades que possam estar atingindo as suas vidas, Pai. Eu te peço restauração familiar, restauração financeira, bênção na vida espiritual, restauração ministerial. Peço, Senhor, manifesta a tua fidelidade na vida dessas pessoas, Pai, que estão crendo que o Senhor está fazendo, mesmo no oculto, mas o Senhor está agindo, está no controle de todas as coisas. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, e assim seja. E graças a Deus. Em nome de Jesus, tome posse dessa palavra, creia que Deus está no negócio. Isso mesmo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês.
E a gente se vê.